Beleza, pessoal? Então aqui, ó, vou gravar aqui o último módulo de eletromagnetismo, conforme a gente combinou, né? Sobre indução eletromagnética outra vez, são 3 partes, né? 3 módulos sobre indução, porque esse assunto indução eletromagnética é muito importante. Você gerar energia elétrica a partir da variação do fluxo magnético, certo? E nós estamos então na terceira parte, né? Que encerra eletromagnetismo. E nós já começamos hoje de manhã na nossa live a eletrostática, que é a terceira e última parte do estudo da eletricidade. Muito bem, você provoca corrente induzida quando? Quando você faz variar o fluxo numa espira, por dentro de uma espira, que pode ser movimentando o ímã, movimentando a espira, girando o ímã, né? Só que agora você vai ver mais uma forma de fazer variar o fluxo e gerar corrente induzida. É ter uma espira com tamanho variável, com área variável, né? Então, olha só essa primeira questão aqui, página 146. Um trilho condutor de resistência elétrica nula, dobrado em forma de U, está fixo numa mesa horizontal. Deitado sobre os lados paralelos, foi colocada uma haste móvel MN de material condutor, que está sendo transladada para a direita com velocidade constante V, como mostra a figura. Um campo magnético uniforme de indução B, de direção vertical, está penetrando no plano da figura. Observemos que a haste divide o trilho em U em 2 espiras retangulares, uma fechada à esquerda e outra aberta à direita, né? O movimento da haste MN gera a corrente elétrica induzida na espira fechada e uma diferença de potencial na DDP nos terminais da espira aberta determina o sentido da corrente elétrica induzida na espira fechada. Então tá aí, ó, você está movimentando essa haste MN aqui para a direita, com isso você está aumentando essa área e aumenta o fluxo, ou seja, varia o fluxo magnético, consequentemente surge uma corrente elétrica. Muito fácil descobrir o sentido dessa corrente, é só aplicarmos a lei de Lenz, que diz que o efeito da corrente induzida tem que se opor à sua causa, né? Qual é a causa aqui? Não é o movimento da espira, desse lado da espira para a direita? Então a força magnética que vai surgir nessa haste tem que ser contrário. Tipo, querendo frear a haste, querendo parar a haste. Então a força magnética aqui para a esquerda. Fazendo agora a regra do tapa, ó, né? A força é o tapa, estou dando tapa aqui para a esquerda. O campo magnético entrando, minha mão entrando aqui na lousa. E o meu dedão já apontando para o sentido da corrente induzida, que é o que a gente quer, ó. Sentido da corrente aqui na haste NM está subindo, né? Está indo de N para M. Então ela está girando aqui na parte fechada da espira. Para cá ela não vem, porque aqui está aberto, né? Não tem como ela passar. Mas aqui ela gira no sentido anti-horário. Então, resposta do A, né? Anti-horário. Tá? Anti-horário. Beleza? No item B, determina o módulo da força eletromotriz induzida na espira. Então agora a gente vem aqui para a lei de Faraday, né? Para a fórmula conhecida como lei de Faraday. Força eletromotriz induzida é variação de fluxo por variação de tempo. Mas por que o fluxo está variando, né? Variação do fluxo é causada pelo quê? Pelo aumento da área, pelo aumento dessa área, pela variação da área. Então é B vezes delta A. B vezes delta A. Só que delta A, essa área está variando porque essa haste está se movimentando para a direita, a área do retângulo é base vezes altura, né? Então essa base vai crescendo, né? Ele está indo para cá, deslocando-se um delta x, certo? Então aqui é delta x vezes o delta t, né? Vezes L. Sim, essa haste MN ele pede para chamar de L, certo? Então aqui é vezes L, tá? Tudo bem? Certinho? Beleza? Muito bem. Agora, olha só, gente. Se nós pensarmos nessa velocidade, essa velocidade é espaço, ΔX, dividido por ΔT. Então, o ΔX quem é? O ΔX é ΔT vezes V. Né? ΔT vezes V. Então, temos aqui, né, uma expressão que nos dá a variação do fluxo aqui no interior dessa espira. Colocando aqui na lei de Faraday,
BV delta T vezes L dividido por delta T com delta T corta, o que nos dá a fórmula para calcular força eletromotriz induzida, nesse caso da espira, que varia a área, né? Vai ficar BLV. Né? Só vou trocar aqui de lado de posição, né? O L, vai ficar BLV. Tá? Então está aqui a forma que a gente calcula o módulo da força eletromotriz induzida em espiras que estão sofrendo variação de fluxo por variação de área. É o BLV. Beleza? Então tá aí o item B, né? BLV é o resultado. Tá bom? Aqui está a dedução da forma, obviamente que na prova do vestibular você vai precisar só de lembrar do BLV. Mas é interessante você entender essa dedução, né? Dedução dessa forma. Beleza, vamos para a questão número 2? Vamos lá? Vamos para a questão número 2. Deixa eu fazer outro desenho aqui. Vamos ver aqui. Agora tem outra espira. Nessa posição. Isso. Beleza. Tem outra vez um campo magnético entrando, né? Campo magnético aqui, Xzinho significa entrando. Temos uma haste móvel AC aqui, AC, né? Aqui temos também ponto 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos ver o que a questão fala. Uma espira aberta retangular, cujos vértices estão numerados de 1 a 4, constituída de fios condutores de resistência elétrica desprezível, foi fixada num plano vertical. Uma haste condutora de comprimento AC, de resistência elétrica não nula, desliza para baixo com velocidade escalar constante V, sem perder contato com os fios laterais da espira aberta. No plano da espira incide um campo magnético uniforme horizontal, representado pelo vetor de indução B. Devido ao movimento da haste dentro do campo, há uma corrente elétrica no circuito fechado e uma força eletromotriz induzida que pode ser medida entre os terminais 1 e 4. Adote comprimento da haste AC, 50 centímetros, peso da haste 5 newtons, velocidade constante, 100 metros por segundo, campo magnético, meio Tesla. Né? A intensidade da força magnética que atua na haste AC e o módulo da força eletromotriz induzida e o sentido da corrente induzida são tais que... Então vamos lá, são 3 coisinhas. A primeira é muito simples, né? Por quê? Aqui está o peso da haste. Né? Um pouquinho de dinâmica, leis de Newton aqui, ó. Se ele fala que essa haste está se deslocando com velocidade constante aqui, ó, uma velocidade constante, certo? É porque está havendo um equilíbrio de forças. Para baixo a força peso, para cima só pode ser a força magnética, e a força magnética igual a força peso. Certo? Força magnética igual a força peso. Bem, se a haste pesa 5 newtons, a força magnética também vai ser 5 newtons. Beleza? Então tá aí a primeira pergunta. Agora ele quer saber a força eletromotriz induzida. Agora está na hora de usar o BLV, né? Vamos usar o BLV para calcular o E, força eletromotriz induzida. Vamos lá. Vou chamar de B aqui, né? De pergunta B. Então, a força, o E, né? Força eletromotriz induzida, BLV. Muito bem. Intensidade do campo magnético, módulo do campo magnético, meio Tesla. Comprimento dessa haste, né, o AC, meio metro. Meio Tesla, meio metro. Velocidade com que a haste está se movendo, 100 metros por segundo. 100 vezes meio dá
25 volts, certo? Então está aqui a força eletromotriz induzida. Beleza? O que mais que ele quer? O sentido da corrente. Muito bem. Ó, força para cima, estou dando tapa para cima, campo entrando, ó, meu dedão apontando para a direita aqui, ó, o dedão é o sentido da corrente, né? Regra do tapa, corrente para a direita. Então, a corrente está indo de A para C, né? De A para C é o sentido da corrente, né? No caso aqui, sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário, porque ela vai circular nessa espira fechada. Se aqui na haste ela está indo de A para C, ela só pode ir, então, circular no sentido anti-horário. Isso dá a alternativa D, 5 newtons, 25 volts, né? E sentido da corrente anti-horário, alternativa D para a questão. Questãozinha clássica, boa, né? Espero que você tenha compreendido. E vamos lá para mais uma questão. Vou apagar aqui. Isso aí. Questão número 3. Questão número 3. Quando variamos a intensidade do fluxo magnético em função do tempo através de um circuito fechado, aparece nesse circuito uma força eletromotriz induzida, que origina uma corrente elétrica. Esse fenômeno é conhecido como indução eletromagnética. No experimento, a taxa de variação de intensidade do fluxo magnético em função do tempo, numa espira condutora, está representado no gráfico abaixo. Assinale o gráfico que representa a força eletromotriz induzida, né, em função do tempo. Tá? Note a DOT, o valor algébrico da força eletromotriz induzida é dada pela derivada em relação ao tempo do fluxo magnético com o sinal trocado, lei de Faraday, né? Use ainda o quadriculado cartesiano auxiliar abaixo, né? Você pode usar aí para fazer o desenho. Gente, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu rapidamente eu faço esse gráfico aqui para você acompanhar, né, a ideia aqui, variação de fluxo em Weber, né, o fluxo em Weber, e aqui tempo em segundos, e a gente começa aqui um fluxo constante, aumenta, fica constante novamente, tentar fazer o mais próximo possível aqui do gráfico original, constante, reduz, constante, outra vez aumenta, constante, e agora termina assim com esse triângulo. Tá, beleza. Bom, e aqui embaixo nós vamos fazer o gráfico do fluxo, ou melhor, da força eletromotriz, né? Em função do tempo, do E, em volts, em função do tempo. Então vamos lá, gente. Me ajude aqui. Você tem vários trechos. Nós vamos começar pelo mais óbvio, onde não está tendo força eletromotriz. Quando é que eu não tenho força eletromotriz? Quando eu não tenho variação do fluxo, né? Quando eu não tenho variação de fluxo, nada acontece. E eu não estou tendo variação de fluxo aqui, ó, no primeiro segundo, entre 2 e 3 segundos. Então aqui, ó, força eletromotriz zero, primeiro segundo. Entre 2 e 3 segundos também zero. Entre 4 e 5 segundos, né? Eu não anotei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto, né? Então, entre 4 e 5 segundos também é zero, entre 6 e 7 é zero, entre 8 e 9 é zero. Beleza? Agora aqui, ó, fluxo aumentou, força eletromotriz negativa, porque menos ΔΦ por ΔT. Esse menos vem da fórmula, por causa da lei de Lenz, né?
Então, quando a variação do fluxo é positiva, a força eletromotriz é negativa, algebricamente. Tá? Então, negativo, variou positivo, aqui negativo. Variou negativo, aqui positivo. Né? Aqui, ó, variou negativo ou positivo? Né? De 0 foi, por exemplo, para menos 4, final menos inicial, negativo fica positivo, né? Aqui inverte, aqui variou positivo, fica negativo, aqui variou negativo, fica positivo. Então está aqui o gráfico que corresponde, vamos ver aqui, está me parecendo a alternativa D, né? Só no finalzinho aí que não bateu. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui eu inverti. Variou negativo, fica positivo. Aqui variou positivo, fica negativo. Variou negativo, porque diminuiu o fluxo, fica positivo. Então, os dois últimos aqui eu tinha invertido de fato. Agora bateu a alternativa D. Tá bom? Questãozinha boa aí, né? Questãozinha bacaninha da PUC 2019. Beleza, gente? Muito bem, alternativa D para a terceira questão. E vamos para a quarta e última aí da Escola Naval. Vamos lá. Vou apagar aqui. Muito bem. Temos aqui outra vez um campo magnético entrando no plano da lousa. B, né? Deixa eu ver se está gravando certinho, se não... Opa, tá tudo bem, a bateria aqui está terminando, mas dá tempo, eu acho que dá tempo. E aqui uma espira que vai se mover, né? Uma espira retangular que vai entrar dentro do campo magnético. Olha só, uma outra forma de variar o campo magnético é fazer a espira entrar dentro do campo magnético, né? E no que ela vai entrando, vai variando o fluxo, vai aumentando o fluxo ali, as linhas ali dentro, e consequentemente gera uma corrente induzida. Então a figura mostra uma espira retangular de lados A 40 centímetros e B 20. Então ela tem 20 por 40. Muito bem. Ela tem, no instante zero, considera a espira se move com velocidade de 5 centímetros por segundo para a esquerda. Velocidade 5 centímetros por segundo para a esquerda. Perpendicularmente ao campo magnético uniforme de indução de 2 Tesla. Campo de 2 Tesla. Sabemos que a espira tem uma resistência elétrica de 20 ohms. Resistência de 20 ohms. Certo? Qual a intensidade em amperes da corrente elétrica na espira no instante 3 segundos? Beleza? Então vamos lá. Né? Na espira em T igual a 3 segundos. Tudo bem? Bom, temos aqui a força eletromotriz induzida E igual, vou fazer para cá, BLV, certo? Temos o D, 2 Tesla, o L, que é o comprimento, né? Ele deu o lado A, 20 centímetros, a gente tem que pôr em metros, tá? 20 centímetros a gente põe em metros. 0,2. O L, que é esse comprimento da espira aqui, ó, né? 0,2. E a velocidade também tem que estar em metro por segundo. Então, vou colocar aqui 5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. 5 vezes 10 a menos 2 vai dar 2 vezes 10 a menos 2 volts. Né? 2 vezes 5, 10, vezes 0,2, 2 vezes 10 a menos 2 volts. Tá?
fazer o cálculo da corrente induzida. A corrente é a força eletromotriz dividido pela resistência. Isso aqui é a lei de Poilet, que a gente viu lá na parte de geradores, né? I igual a E sobre R, tá certo? Ou I igual a U sobre R, como queira. Só tem um detalhe aqui que é o seguinte, minha gente. Nós temos aqui o valor da resistência. Isso. Tá, perfeito, né? Então vamos lá. O valor da resistência é 20. A força eletromotriz 2 vezes 10 a menos 2. Dividido por 20. 2 por 20 dá 1 sobre 10. 10 a menos 2 por 10 dá 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3 amperes, né? Ou 1 miliampere. Se você quiser trocar o 10 a menos 3 por mili, fica 1 miliampere. Mas aqui na resposta está em 10 a menos 3 mesmo, né? Que é a alternativa A. Alternativa A. Repare uma coisa. Aquele tempo de 3 segundos que ele deu, nós usamos? Não. Por quê? Porque a velocidade é constante, a variação do fluxo fica constante, né? Então, o que interessa, na verdade, é o valor da velocidade com que o fluxo está variando. É esse V aqui, ó. Repare que para calcular a força eletromotriz, não entra a variável tempo, não entra ΔT, entra a intensidade do campo, entra o L, que é o comprimento aqui, né? Dessa parte da esteira que está penetrando dentro do campo, e a velocidade, tá? E a velocidade. Então, tá aí. A resposta da A. Resposta A para essa última questão de indução. Beleza, gente? Dá uma olhadinha com carinho nesse vídeo, volta, para, trava, né? Dá um pause nele, olha, vê se está tudo bem, vá registrando na sua apostila também para completar e qualquer dúvida você me procura, tá bom? Beleza? Até mais então.